Nós temos a autoridade do pastor, mas também nós temos a autoridade do influenciador. E a autoridade do influenciador não é medido pelos anos de experiência, pelos livros lidos, pelas lágrimas vertidas, por todo o contexto da experiência. É única e exclusivamente pelo número de seguidores que a pessoa tem, pelo tipo de conteúdo e quantos likes ele ganha. Isso é autoridade. Algo que é muito importante dentro da teologia, que é o conceito de autoridade, ela mesma está sendo relativizada e as pessoas acabam perdendo o rumo para onde tem que olhar. Você está dizendo o seguinte, né? Você pregou domingo, mas aí tem um influencer lá digital que tem milhões e milhões de seguidores, ok? Então a palavra dele tem mais peso pelo peso digital que ele tem, e não pelo conteúdo, pela relevância, pela verdade daquilo que está sendo pregado e ensinado. Com certeza. Eu acho que a mídia social deixou isso bem escancarado e de forma mais explícita para as pessoas. Na época de Paulo, nós tínhamos Paulo como autoridade apostólica, nós tínhamos os discípulos de Jesus, as testemunhas oculares, que davam um certo lastro àquilo que nós chamamos de verdade, a pregação apostólica verdadeira. Hoje, o conceito de autoridade é um conceito bem subjetivo e bem relativizado. Nós temos a autoridade do pastor, mas também nós temos a autoridade do influenciador. E a autoridade do influenciador não é medido pelos anos de experiência, pelos livros lidos, pelas lágrimas vertidas, por todo o contexto da experiência. É única e exclusivamente pelo número de seguidores que a pessoa tem, pelo tipo de conteúdo e quantos likes ele ganha. Isso é autoridade. Então, nós estamos vivendo um momento em que algo que é muito importante dentro da teologia, que é o conceito de autoridade, ela mesma está sendo relativizada e as pessoas acabam perdendo o rumo para onde tem que olhar. Às vezes, quem tem que ouvir, né? Se é a pessoa que tem milhões de seguidores, então a pessoa pensar, se a pessoa tem milhões de seguidores, tem um porquê disso. E as pessoas geralmente são ingênuas em pensar que, porque a pessoa tem coisa boa para oferecer. Nem tanto. Às vezes, aquele pastor que não tem Instagram, está cuidando da igreja fielmente, ele tem muito mais a oferecer. Mas esse pastor não tem um palco onde ele pode se mostrar, né? Onde as pessoas possam conhecê-lo. Então, esse mundo doido faz com que a realidade local, a realidade virtual, ela se misture e todo mundo meio que fica perdido para onde tem que olhar. E para isso, e por isso, a gente tem que ter uma consciência teológica fortalecida, a começar na igreja, porque é na igreja e para a igreja que a teologia nasce e ela encontra o seu final, que não é para você ter um ego inflado porque você sabe muita coisa. A teologia você usa como instrumento para amar o outro e para amar a Deus. E muitas vezes isso fica em segundo plano, porque a gente quer mais saber e demonstrar que a gente sabe do que realmente colocar em termos de serviço, em termos de amor, aquilo que a gente diz que conhece. A gente tem uma realidade hoje, me parece meio que igreja Frankenstein, né? Uhum. Porque você tem uma teologia de base em conformidade com a estrutura doutrinária daquela denominação, de repente, mas aí as pessoas que fazem parte, elas creem num pouco daquilo que é dito, daquilo que é ensinado naquela igreja, mas ele também ouve A, B e C, e aí de repente você tem uma fé com uma mistura de teologias, de ideias, cara, e algumas delas contraditórias, extremamente contraditórias, né? Então, assim, você tem uma igreja meio que Frankenstein nesse cenário.